nesta noite nós vamos dar continuidade falando sobre o livro aos Romanos, a carta aos Romanos, onde descreve muitas instruções doutrinárias para a nossa vida, para a nossa contrição e sabermos a respeito de tudo aquilo também que o Senhor quer nos dizer através da sua palavra. E dando continuidade aqui, não só pela reverência da palavra de Deus, mas também nos lembrarmos a respeito desta carta onde os pastores Cláudio e Ronaldo têm descrito muito bem sobre a transcorrência dos capítulos, dos versos contidos para explanar, e que esse Romanos, ele nos traz verdades a respeito sobre o nosso futuro, por que não dizer também sobre o passado do povo de Deus, mas é importante que nós estejamos atentos, né, a essa porção da palavra de Deus, onde ela nos trará revelações através da própria palavra, que vamos fazer com que nós aprendamos mais sobre a palavra de Deus. Muito bem, sobre os primeiros capítulos, fala-se a respeito da ira de Deus, de como a mão de Deus, através da sua ira santa, que é um dos seus atributos dentro de sua santidade, e não podemos negar isso. Da mesma maneira que nós falamos que Deus é amor, mas também Deus tem ira santa, e muitas vezes nós esquecemos ou preferimos deixar de lado alguns atributos que muitas vezes podem até nos trazer desconforto, mas o que nós precisamos saber, que Deus é santo, que Deus é imutável, Deus é amor, Deus é benignidade. Mas também revela-se o apóstolo Paulo sobre a mão de Deus a respeito da ira contra aqueles que se viram as costas para Ele mesmo. E mencionando aqui um pouco ainda a respeito de justificação, quando ali a partir do capítulo 3, versículo 4, começa a se transcorrer a respeito da justificação, que fala-se sobre a doutrina da justificação, onde nós aprendemos que Deus nos justifica, porque estávamos todos condenados, sem exceção, e o Senhor torna-nos justos, justificados, por causa de Jesus Cristo. E na semana passada, o pastor Cláudio também falou sobre os primeiros capítulos de Romanos 5, e Romanos 5 fala muito também sobre justificação, e não também só sobre justificação, mas também, e que nós vamos nos decorrer desta explanação de hoje, também falar um pouco mais, mas também fala a respeito das tribulações, o fato de que muitas das dificuldades, toda a retaliação, tudo aquilo que os homens de Deus passaram, mulheres de Deus, sobre a questão de pregar o Evangelho, de falar de Cristo, houve retaliação do inimigo, retaliação das pessoas que também são inimigas de Deus, quando não se tem Jesus Cristo. Embora precisamos orar por elas, amá-las, mas são inimigas de Deus. É isso que a palavra de Deus nos diz. Mas eu queria apenas, nesses primeiros capítulos de Romanos, falar a respeito de algo que sempre fala o meu coração, com relação à questão daquilo que Deus faz para nos ajudar sobre as tribulações. E lá no capítulo 5, no versículo 3 em diante, até o 4, eu gostaria de mencionar que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência esperança.
pastor Cláudio falou sobre esse texto. O que eu queria apenas focar é com relação ao fato de que, como esse texto é explícito e nos informa de que mesmo que na vida tenhamos passado alguma dificuldade, alguma coisa que para a glória de Deus, Ele vai nos dar o acalento, vai nos dar a libertação, vai nos dar a bênção. O que nós precisamos entender é que aqui está dizendo de que tudo aquilo que Deus já fez por você, e que Ele abençoou e que te livrou, Ele vai continuar fazendo. E que da tribulação você vai adquirir a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança de que Cristo está conosco. Mas um detalhe que nós precisamos salientar é que a modernidade da psicologia tem nos dito a respeito de uma palavra que é modinha, chamada resiliência. Acredito que muitos já ouviram falar. É de uma pessoa que está passando, em resumo, muita dificuldade, está tendo problemas a ponto de ter uma vida muito difícil, a ponto de querer desistir da vida, e por causa disso, ela não tem ânimo, e de repente, a resiliência, que é algo que você faz com que essa pessoa leve um processo para que ela consiga se restabelecer, e tenha vitória sobre aquela dificuldade. Pois bem, eu só quero lembrar aos irmãos que a palavra de Deus já nos falava sobre resiliência, e que não é nenhuma novidade de modinha. Quando você se abre o coração para a palavra, ela transforma a sua vida, ela faz com que, através da própria glória de Deus, aquilo que é propósito de Deus, Ele te dá a vitória, para que seja para a honra e glória dEle. Então, era apenas um detalhe que eu queria falar a respeito disso. Muito bem, com relação ao próprio texto de hoje, em que nós vamos ler, que se encontra lá no capítulo 5, a partir do versículo 12, a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, e acho que está no telão que vocês podem acompanhar, que é continuação daquilo que foi trazido até o versículo 11 na semana passada. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só
muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos com a leitura da Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra testifica e te pedimos por misericórdia que o Senhor nos ajude a expressar aqui aquilo que é Tua vontade, aquilo que o Senhor inspirou os próprios escritores, que nós possamos, através da iluminação, expressar a Tua vontade aqui, Senhor, nem a mais e nem a menos. Por isso, nós te glorificamos e te bendizemos nesta noite. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, o que a princípio eu queria dizer aos irmãos, que nós temos aqui, nesse texto, algo que eu não sei se os irmãos perceberam, mas nós temos aqui uma palavra ou uma conjunção que toma conta do texto. Um só, por meio de um só. Então, isso tem muito a ver. E eu gostaria que, se os irmãos não se atevem, a essa questão, que nesse momento nós vamos ler de novo. E gostaria que você prestasse bem atenção nisso, porque isso é importante no texto. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando a lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, e como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e ao dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e ao dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Louvamos a Deus pela sua palavra. E o que nós podemos então entender, que essas conjunções, essa palavra um só, por meio de um só, nos focaliza, nos dão a ênfase de que, por um homem, o pecado nos contaminou.
O pecado original aconteceu da desobediência no Éden, que vou suprimir aqui, porque todos nós conhecemos as passagens, e que aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito de Adão e de Cristo, que por um só homem veio o pecado, e por só um ato de justiça, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando nós falamos que na palavra de Deus, quando você vê a respeito da justiça de Deus, é que a justiça de Deus é Jesus Cristo. No Antigo Testamento se transcorria para que a justiça de Deus fosse feita. Então, pensávamos através de tribunais, de coisas que nos levariam, que a justiça prevalecia, a verdade prevalecesse sobre a mentira, sobre as atuações maléficas do homem, e que a justiça de Deus prevaleceria. E a justiça de Deus no Novo Testamento é Jesus Cristo, o Senhor da vida. Então, quando nós começamos a falar sobre a palavra que propriamente dito nesta noite, nós queremos entender que nós temos aqui o versículo 12, que vai nos dizer assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O domínio do pecado, hábitos e práticas por esse governo rebelde que vivemos sobre a vida das pessoas, não deixa de ser um reino do pecado. Nós promulgamos, nós falamos a respeito do reino de Deus, e é o que nos importa para que proclamemos a verdade a respeito de Jesus. Mas o que nós precisamos entender, que há um reino aqui na terra também, que é o reino do pecado e da morte. E muitas vezes nós nos atemos a isso, porque a consequência foi desastrosa, afetando o cosmos. Quando já de outras vezes eu já falei aqui, vou falar porque também é pertinente. Quando nós vemos tantas catástrofes, tantas coisas acontecendo, tempestades anormais, tornados no mundo, enchentes avassaladoras, enfim, tudo aquilo que é catastrófico abala a nós por causa do pecado. Os meteoros, toda a destruição no espaço sideral, que muitas vezes nós nem a percebemos, são todas coisas que ofendeu o cosmos por causa do pecado. Então, tudo isso contribuiu para que isso fosse afetado. E o texto quer nos começar a dizer que a força do indivíduo Adão, que representa a humanidade, há pessoas, há credo que acredita que Adão é a representação da humanidade, e que não é uma pessoa. Aqui verdadeiramente é uma pessoa, em que Deus tinha feito esta pessoa perfeitamente, e só morreu com 930 anos porque pecou. E esse um só quer marcar força e ênfase que o pecado entrou por ele mesmo. O pecado adentrou ao mundo por causa de Adão. Mas e Eva não pecou? Pecou. Mas Adão, como diz os teólogos, que era cabeça federal. O que é cabeça federal? Cabeça de um pacto. Então, Adão tinha esse título. E ele faz o quê? Ele imputa a consequência da morte no mundo pelo pecado. E a palavra de Deus vai nos dizer que a morte o pecado leva à morte. E que voltar ao pó é uma grande sentença de morte.
A morte não é nada natural, é o salário do pecado, a consequência do castigo. Temos todos os pecados em Adão e com Adão. O que isso quer dizer? É que muitas vezes pensam de que as pessoas que Adão pecou é problema dele, que nós não temos nada a ver com isso. Então, nós precisamos ter essa consciência que os pecados de Adão, em Adão, é também os pecados com Adão. Nós fomos punidos da mesma maneira. É óbvio que nós estamos falando aqui já conhecendo a graça do Senhor. Mas vamos chegar ao ponto em que o apóstolo Paulo está descrevendo as coisas, né, de forma paulatina, para que nós entendamos isso. Eu quis colocar aqui, mas não consegui, o 13 junto com o 14, mas vamos lá, dá para entender assim mesmo. O versículo 13: porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, que não tinha lei, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, o que nós precisamos entender é que entre Adão e Moisés, até a lei, o pecado e a morte reinaram. Não havia lei propriamente explícita. Nós vamos lá. Mas, entretanto, todavia, as pessoas também morriam. E é evidente que o pecado também as atingiu, porque senão elas não teriam morrido. E como então explicar isso? Porque mesmo as pessoas não tendo revelação da lei, mas era revelado por meio da natureza, conforme fala Romanos 1:20, que nós hoje aprendemos aqui também, por meio de uma lei moral, era implantada na consciência e gravada no coração das pessoas. Isso descreve em Romanos capítulo 2, versículo 14. Então, esses pecadores desta época sem lei, propriamente dito, são transgressores da lei da mesma maneira. Se não vejamos, e por economia de tempo, em Gênesis capítulo 6:5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Isso em Gênesis capítulo 6. Um pouquinho depois daquilo que Caim fez. O problema então não está na lei, mas no homem que nasce em pecado. Então, o que eu quero embutir na cabeça de vocês nessa noite, não que vocês fiquem atordoados de uma certa maneira, que esqueçam daquilo que Cristo fez, mas que o pecado, ele destrói. A lei tem um objetivo de nos desmascarar, e como um espelho que nos reflete e nos expõe a verdade nua e cruel. Por que a lei veio? Para que quando você que pensa que a lei foi abolida, e não foi, à medida que você lê, por exemplo, os 10 mandamentos, você vai ver um espelho da sua vida ali. E você vai começar a entender daquilo que desagrada a Deus. E que nós não vamos conseguir completar. Mas a palavra nos diz que aquele que completou toda a boa obra, que é Cristo, nos salvou. Somente Cristo conseguiu completar toda a boa obra. Então, o que nós precisamos entender, se eu e você estávamos debaixo dela, né? No caso a lei, né? Olhe o que diz o texto em Romanos 3,19. Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és pó e ao pó
tornarás. Isso é morte. Voltar ao pó é morte. Então, Adão, como cabeça federal, ou cabeça de pacto, ele representava toda a raça humana e todos os homens que caíram com ele. Todos nós. Nunca pensemos que, porque eu já pensei assim, é por isso que eu estou falando. Nunca pense que se fôssemos um de nós, o Adão, que nós conseguiríamos ser diferentes dele. Pô, está tão claro aí que Jesus Cristo é Deus e que Deus é Deus. Você acha que eu vou comer do fruto ali? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte: a nossa condição é caída. E que quando nós pensamos que poderíamos fazer da forma diferente, não conseguiríamos. Se você fosse Adão, você pisava na bola do mesmo jeito. Por isso, toda a nossa soberba como cristão, porque muitos acreditam que eu só não sou por cauda, mas sou por cabeça, é porque nós precisamos entender qual é a nossa condição, e que na justificação vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, o que nós precisamos entender é que à medida que nós pensarmos desse jeito, que nós seríamos diferentes, o que aconteceria? Negar a solução que Deus enviou do céu, o segundo Adão, isso é pecado. Porque quando você entende e acha que você poderia dar jeito e ser diferente, você está subestimando aquilo que Deus fez de enviar Jesus. Por isso que nós não devemos pensar que nós somos melhores do que Adão. O fato é que Adão comunica a morte, Cristo comunica vida. Há 3 tipos de mortes: a morte física, que nós não passamos por ela, embora para a glória de Deus, caso alguém tenha ressuscitado, poderia nos dizer como foi a morte física, mas nós temos uma ideia. A morte espiritual é quando as pessoas não conhecem a Cristo, estão mortas espiritualmente. E a morte eterna é essa separação de Deus para todo sempre. Então, aqui há uma consequência de todas as mortes. O que nós precisamos entender? De que Adão comunica a morte e que Cristo comunica a vida. E é o que nós denominamos, que conhecemos, a doutrina da imputação de pecados através de Adão. É isso que Paulo está tentando nos mostrar, para que nós aprendamos mais a respeito da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos entender nesta realidade? Que a tua obediência, ela vai ser vã, se Cristo não for a tua justiça. Se Cristo não reinar na sua vida, tudo aquilo que você faz certinho, tudo aquilo que você obedece, é tudo em vão. Porque se Cristo não for o Senhor da sua vida, de nada vale. Muito bem. Versículo 15: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aqui vamos precisar explicar alguma coisa, porque apóstolo Paulo, ele começa a fazer algo que os teólogos chamam de que é disfunção semântica. Ele usa as palavras aleatoriamente, mas nós precisamos saber qual é o sentido dela, e a partir de agora nós vamos ver isso. Então, no versículo 15, ele vai dizer: todavia não é assim o dom gratuito, como a ofensa, não é? Ora, o dom gratuito, o dom já é uma dádiva, ainda gratuito.
O apóstolo Paulo dá uma ênfase naquilo que é o dom gratuito de Deus para as nossas vidas, por causa da condição que estamos condenados à morte, e à morte eterna. E ali o apóstolo Paulo nos fala a respeito dessa verdade. O dom gratuito, ele superlativa, né, pastor Cláudio, né? Aquilo que é o dom da graça de Deus. Ele fala algo maravilhoso, né? Então, não é assim o dom gratuito como a ofensa. O que é a ofensa? Aquilo que Adão fez no Éden. Foi uma ofensa o pecado atribuído em Adão. Por isso que nós precisamos entender que, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, e aí está aquilo que eu preciso explicar. Não morreram muitos, morreram todos. Porque todos vão morrer por causa do pecado. Então, é uma construção de disfunção semântica que o apóstolo Paulo, na literatura, ele coloca. Ele não está muito preocupado com essas coisas, mas ele está distribuindo a realidade das coisas. Então, porque se pela ofensa de um só morreram todos, muito mais a graça e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Aí sim. Porque quando nós precisamos entender a realidade disso, é porque, se nem todos vão morrer, então essa palavra não é verdade. Todos vão morrer. Então essa é a menção que o apóstolo Paulo faz aqui, e no final, foram abundantes sobre muitos. Por que muitos? Porque não são todos que serão salvos. Essa graça, esse dom gratuito, é para os eleitos de Deus. Então, esta é a realidade. Então, o que nós podemos entender? De que ele chama a obra de Adão de pecado, como ofensa, e chama a obra de Cristo como dom gratuito, é o que já nós mencionamos aqui. A obra de Adão de transgressão, ele chama a obra de Adão como transgressão, mas a obra de Cristo como obra de justiça. Então ele começa a fazer a comparação entre Adão e Cristo, que foi os dois homens perfeitos. Um não obedeceu e o outro obedeceu até o fim, que é Jesus Cristo. É essa correlação que o apóstolo Paulo está fazendo. No versículo 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Então, todos pecaram. Lembra lá no versículo 12? Todos pecaram. Então, o dom de Deus, a graça de Deus, a dádiva de Deus, né, que é Cristo, obedecendo à lei e morrendo pelos nossos pecados e ressuscitando, ele pagou o preço da transgressão que estavam imputados em nós. É isso que ele está querendo dizer para nós. E interessante, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Todos nós, desde Adão até quando os tempos se completarem, nós vivemos numa condição de ter feito a Deus muitas ofensas, mas que Cristo nos deu a justificação. A justificação pela fé. Interessante que muitas vezes nós não nos apercebemos quando na nossa transformação de vida, que é o Senhor que faz, não é nós que queríamos fazer, é o Senhor que fez em nós, porque foi Ele que abriu os nossos olhos, porque senão nós estaríamos como as outras pessoas na rua, que não enxergam a Cristo, e que Deus tenha misericórdia também dessas pessoas. O que eu queria mostrar para vocês é a questão do processo salvífico,
que muitas vezes nós não nos apercebemos com relação a isso. O processo salvífico, ele vai nos mostrar o fato de que nós sempre pensamos que primeiro precisaríamos nos arrepender, primeiro, para que Deus nos regenerasse. Opa, eu estou vendo lá sobre Cristo, eu estou entendendo, pela o meu complexo de inteligência, de que Cristo é Deus, então eu quero Ele. A Bíblia diz que os nossos olhos estavam encobertos, você não tinha como enxergar a Cristo, e nem eu. Quando você enxerga Cristo é porque Ele abriu os seus olhos, e à medida que Ele abriu os seus olhos para que você enxergue, Ele te trouxe automaticamente a regeneração, para que assim depois viesse o arrependimento, porque Ele te regenera, e através da regeneração, não estamos falando em segundos de tempo, em uma hora depois, nada disso. Automaticamente, Ele regenera a sua vida, você reconhece os seus pecados, você se arrepende. Então, primeiramente, o Senhor nos regenera. Depois, logo em seguida, vem a justificação. Ele nos justifica por causa de Cristo, porque nós cremos em Cristo, porque os nossos olhos foram abertos e ali nós cremos nesta verdade. Então, quando nós pensamos nessa relação, nós podemos entender o seguinte, que a regeneração e a justificação de Cristo acontecem no mesmo momento. Vem um arrependimento e fé. Pois bem, o perdão de pecados, ele já está na cruz do Calvário, que é onde já fomos perdoados, e consequentemente nos dá a santificação e a glorificação no porvir, quando teremos um corpo glorificado. Esse é o processo salvífico das nossas vidas. Não que nós arrependamos primeiro para que depois sejamos regenerados por causa dos nossos méritos, porque eu quis crer, mas que primeiro Ele nos regenera, abre os nossos olhos e nós nos arrependemos, porque do contrário, você continuaria debaixo da ira de Deus, como inimigo de Deus, porque ninguém consegue abrir os olhos sozinhos. Muito bem, e aí, a justificação vai nos dar a lembrança de que Deus é um Deus santo e imutável. Deus não muda. A imutabilidade de Deus, Deus sempre é o que Ele é. Tudo aquilo que Ele faz para nós é porque está dentro da sua palavra. Uma outra coisa que nós, evangélicos, temos um ranço, é que, Deus é fiel, Deus é fiel. Lógico que Deus é fiel. Deus é fiel para Ele mesmo e para a sua palavra, consequentemente te abençoa. Não para um propósito humano que você tem, Deus é fiel, Ele vai me ajudar ali. Ele é fiel para Ele mesmo, para a glória dEle, e consequentemente Ele te abençoa, dentro da sua fidelidade. Então o que nós podemos entender? Que Deus é santo, é imutável, nós somos pecadores, e como podemos nos aproximar de Deus? Como podemos nos aproximar de Deus? E ter comunhão com Deus vivo? Nós não conseguimos transcender quem somos, nós não conseguimos passar daquilo que já sabemos que somos. Não dá para você transcender, ir até os céus e conversar com Deus, para que as coisas mudem. Então você tem limitação. Então não conseguimos mudar a nós mesmos, porque estamos presos no pecado original de Adão. É isso tudo que Paulo está nos dizendo, quando também trata da justificação. Nós concordamos com o pecado de Adão, porque nós pecamos todos os dias. Quando você olha para o pecado de Adão e diz que você não faria igual, isso não é verdade. Sabe por quê? Porque na condição de Adão, nós concordamos com ele, porque nós pecamos todos os dias. Essa é a realidade das nossas vidas. Por isso que precisamos ter e pedir misericórdia a Deus da forma que estamos vivendo. A ira de Deus, a ira santa de Deus, está sobre nós,
quando nós não temos Cristo. Esse cenário que eu estou tentando explicar. Sem Cristo somos inimigos de Deus. E estamos dentro desse cenário que os teólogos denominam, como depravação total. E o que significa depravação total? Todas as esferas da nossa vida foram escravizadas pelo pecado. Não só na vontade, na nossa vontade, não só na nossa mente, não só nos nossos afetos, também nas nossas paixões e no nosso corpo. Somos incapazes de nos voltar para Ele. Não há como se voltar para Deus, se Jesus Cristo não abrir os nossos olhos e crermos na verdade. A Bíblia diz que Jesus é autor e consumador da fé. É Jesus que produz a fé. Então, não poderíamos nos aproximar dele. A graça de Deus em Cristo, a satisfação de Cristo e sua justiça, a sua santidade, é imputada ao pecador quando ele crê. Enquanto todos nós, a imputação do pecado através de Adão, Deus nos coloca a graça de Cristo e imputa em nossas vidas quando nós cremos no Senhor. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. É isso que faz a justificação da nossa vida. Jesus nos justifica perante Deus. E quer saber? Cristo foi feito legalmente responsável pelos nossos pecados, dos salvos, e sofreu o castigo que eles mereciam, que nós merecíamos. Já sabemos disso. Cristo imputa em nós a graça redentora dele mesmo. O que diz em 1 Pedro 2,24? Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Louvado seja Deus. Toda a perfeita obediência de Cristo, toda a sua santidade, toda a vida perfeita que ele teve, está contada como vida meritória dele mesmo, não da nossa. Hoje mesmo estávamos conversando, eu e o pastor Cláudio, e falando sobre as bênçãos que receberemos, as dádivas que vamos receber na eternidade. Eu não acredito de outra maneira, que todos nós que vamos receber alguma coisa, vamos receber e ficar conosco, nós vamos devolver aos pés de Cristo, porque Ele tem todo o mérito, Ele é o Senhor, Ele que pagou o preço. Você não vai ficar com nada, sabe por quê? Porque sabe que você não fez nada para merecer. Precisamos crer e confiar, sabe como? Num ato de dirigirmos a Deus de mãos vazias. Nós não temos nada. Nós não temos nada. É o Senhor que vai nos dar. Justificação é absolvição antecipada. O Senhor, através da justificação, Ele nos absolve antecipadamente. É um veredito antecipado. Um veredito, não é benedito, é veredito. É um veredito antecipado. Ele já nos deu a sentença de vida por causa da sua obra. É essa a diferença de Adão. É por isso que o apóstolo Paulo, ele começa a destrinchar tudo isso, e nós não vemos a riqueza desse texto, quando nos deparamos sobre ele. A obra de Adão é condenação, a obra de Cristo é justificação. Na obra de Cristo, um ato de justiça aconteceu, e a justiça tem que ser cumprida na íntegra. Não tem choro nem vela. O sofrimento de Jesus, a morte de Jesus, teria que ser acontecido na íntegra. Não é a pouquinho, e nem mais ou menos. É na íntegra.
A justiça requer penalidade, olho no olho e dente por dente. E nós recebemos o que merecemos. É o que nós precisamos entender. Tudo aquilo que a gente recebe através do pecado é porque merecemos. E é Cristo que será o nosso ato de justiça. O versículo 17, ele diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem abundância de graça e o dom da justiça, que é quem? Jesus, reinarão em vida por meio de um só, que é quem? Jesus, a saber, o Cristo. Então, ele usa aqui o advérbio muito mais. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça. O que nós recebemos pela questão do pecado, nós recebemos triplicamente, não sei quantas vezes, muito mais, na absolvição de Cristo em nos justificar. É por isso que nós precisamos entender essa realidade. A obra de Adão reinou a morte, a obra de Cristo reinou a vida, diz esse verso. O versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, a ofensa de Adão nos trouxe o juízo, a sentença sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Pois bem, há uma disfunção semântica aqui. A gente sabe de que todos os homens são generalizados. A visão reformada não crê na universalidade de que todos serão salvos. Que Deus é Pai de todo mundo. Deus é Pai daqueles que se convertem a Cristo através da obra de regeneração de que Cristo faz. Então aqui poderíamos dizer: veio a graça sobre muitos dos homens para a justificação que dá vida, porque a justificação não é para todos. Versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, todos se tornaram pecadores. Disfunção semântica, que ele não está preocupado com a literatura, ele está explanando. Isso não foi eu que fiz a análise, isso desde a reforma de Lutero até os dias de hoje, homens estudam esse tipo de avaliação e eu estou só expondo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, todos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Não são todos que se tornarão justos, mas muitos se tornarão justos. Na obra de Cristo há obediência, há ato de justiça e obediência. Versículo 20: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A pergunta é: o que tem a lei a ver com isso? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado e superabundou a graça? Então, o que significa avultasse? Avultar, O dicionário vai nos trazer esta realidade. É tomar grande forma, é destacar, é escancarar,
é dizer que eu e você somos solidários, né, nesta condição de saber de que a graça que ela superabunda em nossas vidas é mais do que o pecado abundou. Essa realidade que nós precisamos entender, de que a lei, ela escancara, ela mostra esta realidade, mas a graça de Cristo, ela superabunda nas nossas vidas. Graça, um favor imerecido. A lei tem um objetivo de nos desmascarar. E isso nós precisamos ver, essa realidade de que ela nos mostra de que é o espelho de nós mesmos. Mais uma vez, todos iríamos para o inferno. A lei foi dada para isso. A graça de Deus é maior do que a rebelião da humanidade contra Deus. Sabia disso? A graça de Cristo é maior do que isso. Versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. A obra de Cristo, ela deve ser exaltada todos os dias da sua vida, por aquilo que Ele fez por você, e pelos seus, e por os seus que ainda não foi feito. Ore para que Deus abra os olhos e eles conheçam a verdade. Chore por aqueles que estão perdidos na presença de Deus. Falamos muito aqui, eu só tenho uma aplicação. Eu só queria que nós entendêssemos uma realidade. Todos nós que estamos aqui, e entendemos aquilo que Adão fez, e que nós somos coparticipantes. Nós não somos melhores do que Adão. A pergunta que eu faço é o seguinte: há uma palavra que usam muito sobre a questão de estar em Adão, a questão de estar em Cristo. Então eu vou usar. Em qual cinturão você está preso? Você está preso no cinturão de Adão ou no cinturão de Cristo? Porque se você não render-se a Jesus Cristo, você está no cinturão de Adão. Está caminhando para a morte eterna. Que Deus tenha misericórdia e possa abrir os olhos para que as pessoas reconheçam essa verdade. Você pode procurar em qualquer lugar da sociedade, em qualquer lugar que possa te ajudar, mas você não vai conseguir se não for por Cristo. Você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir. O muito que essas pessoas ou a sociedade poderá fazer, sabe o que é? É maquiar você como um defunto. É isso que ele vai poder fazer. Um morto, o vivo, andando sem Cristo. Ninguém pode fazer nada por você. Você pode ter uma aparência de vivo, mas sem Cristo, você está morto. Romanos 3:20 vai dizer: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É para isso que existe a lei. A lei não salvou ninguém. É para esfregar na nossa cara como estamos distantes de Deus. A morte tem o seu reino aqui na terra, não é só o reino de Deus. E nós precisamos, através da graça de Deus,
lutar contra isso e orar pelas pessoas, tanto que amamos, como para aquelas que a gente ama pouquinho, para que Deus tenha misericórdia e abra os olhos dessas pessoas e que também conheçam o Evangelho. Pendurado no cinturão de Cristo e crendo nele, você vai viver eternamente. É isso que essa palavra queria falar aos nossos corações. Quando você novamente debruçar sobre ela, e tudo aquilo que você tem aprendido aqui, que com muitos esforços os pastores têm pregado, e que você pode honrar com sua presença, você vai encontrar esse ouro, essa preciosidade que é a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe nesta hora. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e explicada. O nosso coração se regozija porque, não por merecimento algum, mas nós fomos salvos por causa da tua misericórdia, e porque Jesus Cristo é o nosso ato de justiça. Glorificamos a Cristo, glorificamos o Espírito Santo, e que essa palavra possa penetrar em nossos corações, e que todos nós aqui continuemos agarrados ao cinturão de Cristo, que é o nosso Deus. E é no nome de quem oramos e agradecemos. Amém.